Começamos com um punhado de embarcações de madeira e hoje é uma torrente de aviões, petroleiros e gigantescos navios cargueiros que cruzam os oceanos e unem cada ilha do globo. E além de tudo isso, temos satélites e a internet, que possibilita você escutar esse áudio em todos os cantos da Terra. O Sapiens passou de uma simples espécie de primata a senhor absoluto da Terra em apenas 70 mil anos. Hoje, temos em nossas mãos tecnologias como inteligência artificial e biotech, e a criação de super-humanos com poderes quase divinos não está muito distante. Mas para bem utilizar todo esse poder na criação de um futuro otimista, precisamos primeiro olhar para dentro de nós mesmos em busca de respostas. Esse é o conceito do humanismo que vamos falar hoje nesse primeiro episódio sobre o best-seller de Yuval Noah Harari, O Homo Deus. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, foi publicado no Brasil em 2016. O autor é o israelense PhD em História pela Universidade de Oxford e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Noah Harari. Homo Deus foi o segundo livro escrito por Harari e é a continuação do primeiro e mundialmente famoso Sapiens, que a gente já abordou aqui no Resumo Cast em uma série de 3 episódios. E hoje o Resumo Cast, para falar desse best-seller de Yuval Noah Harari, traz, além de mim, mais 3 integrantes da nossa equipe que leram o livro nessa semana e agora vão se apresentar e falar a ideia central do livro. Fala pessoal, Arnaldo Neto aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número 1 do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, a ideia central dessa parte do livro é a seguinte: uma vez que os índices de saúde, violência se encontram no melhor patamar da história e não são mais fontes de preocupação para os sapiens, qual será o nosso próximo desafio? Vida eterna? Felicidade constante? Olha, eu te garanto que essa parte do livro te conta isso tudo e muito mais. Direto aqui de São Paulo, ligando minha nave por aqui, eu sou Rafael Pires, sou coach, e na minha opinião, a ideia principal dessas 2 primeiras partes do Homo Deus é que na busca por saúde, felicidade e poder, os humanos vão acabar modificando suas características até não serem mais Homo sapiens, mas sim Homo Deus. E eu, Gustavo Carriconde, acho que a ideia central dessas 2 primeiras partes do Homo Deus é que o Sapiens, ele se destacou de outras espécies através da revolução cognitiva que possibilitou a ele adquirir a habilidade de construir narrativas e cooperar flexivelmente em grandes números de indivíduos. Depois, ele unificou o planeta e toda a raça hoje vive como se fosse uma única tribo. E isso levou milhares de anos. Essa foi basicamente as ideias do Sapiens que o autor revisitou no Homo Deus. E finalmente, para essas primeiras partes, o autor apresenta o conceito da revolução humanista, do humanismo, onde as pessoas buscam explicações para as coisas dentro de si mesmo. Eu sou Alisson, falo diretamente de Barueri, São Paulo. Eu trabalho no setor financeiro, atuo diretamente com empresários e empreendedores. Eu sou apaixonado pelo desenvolvimento pessoal e pela leitura. E desde 2016, quando eu comecei a ouvir o Resumo Cast, eu passei a ler muito mais porque eu fui instigado por esse podcast que agrega tanto valor às pessoas. E então desde 2016, eu leio por média um livro de negócios e empreendedorismo por semana. Eu sou trainer
Skinner em PNL e inteligência emocional. E a ideia central do livro, para mim, é o impacto do Homo sapiens no planeta, na biosfera e na relação com outras espécies. E o livro também mostra vários cenários de possibilidades de como, primeiro, como era, né? Mostra uma linha do tempo de como era e possíveis cenários de como vai ser. Nos últimos 70 mil anos, a agenda do Homo sapiens foi a peste, fome e a guerra, e com a revolução científica passou a ter uma atenção muito mais focada na busca da imortalidade, na felicidade constante e na deidade. E a grande pergunta do livro, principalmente dessas primeiras partes, é o que vamos fazer, o que a humanidade vai fazer. O autor explica que durante milhares de anos, fome, peste e guerra estavam completamente fora de controle, e os bispos, sacerdotes, papas, xamãs, pajás, sheiks, líderes, gurus, todos diziam que tínhamos que aceitá-las. E a humanidade nunca seria capaz de superar a fome, a peste e a guerra completamente. Aquilo ali era o nosso destino. Hoje, a tecnologia, o Sapiens, dentro de menos de 200 anos, conseguiu praticamente erradicar a peste, a fome e a guerra. E, obviamente, que existem picos, como a epidemia que estamos vivendo, mas, até quero ouvir a opinião de vocês, estamos em muito melhores condições de lidar com essa peste hoje, por causa da tecnologia, do que estávamos há milhares de anos atrás. E, seguindo essa linha de raciocínio, o Sapiens erradicando essas ameaças à sua sobrevivência, vai se deparar com questionamentos sobre o que vai fazer da sua vida nesse planeta. Acho importante, Gustavo, falar sobre isso, e acho importante também conciliar um pouco esse seu questionamento com o que o autor fala no livro da importância da gente poder entender a história, né? Eu acho que no colégio, pelo menos eu me lembro que a gente falava, não, a gente tem que estudar a história para poder entender o futuro. Segundo Yuval Noah Harari, não é muito por aí não. Segundo ele, a gente tem que entender a história para poder mudar o futuro. Se você lembrar, um exemplo no livro que ele dá muito bacana, ele fala sobre a predileção que temos hoje por ter jardins na frente da casa, né? Então imagina um casal recém-casado que vai gastar uma grana para ter um jardim na frente de casa. Só que essa ideia de jardim em frente de casa é algo que vem desde da Casa Branca, nos Estados Unidos, passando eventualmente pelo Palácio de Versalhes, na França, e é uma ideia que nos foi imposta, uma narrativa, como ele fala muito bem no primeiro livro, no Sapiens, sobre narrativas. Então, segundo o Yuval, você entender a história que serve muito mais para você poder entender que tudo isso é narrativa e você poder escolher o seu futuro. Inclusive, ele fala isso, que a gente entender a história que vem antes da gente, nos ajuda a poder escolher qual vai ser essa nova agenda, livre dessas imposições. Voltando, por exemplo, do jardim, então se esse casal estuda a história, entende que um jardim caro na frente de casa é meramente uma imposição, uma narrativa que veio do Palácio de Versalhes, da Casa Branca, entre outros exemplos, eles podem falar, por que um jardim? Por que não? Eu não coloco aqui, de repente, sei lá, um painel que vai ser muito mais barato, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais dinâmico, entre outras coisas. Então, quando você entende a história, você pode modificar o futuro. E ele fala aqui dessa agenda do futuro, ele fala que a gente pode eventualmente começar a se dedicar a nos tornarmos imortais, a ter felicidade constante, mas ele não traz isso como algo cravado, como algo fixo. Ele traz essas ideias justamente para que a gente possa questionar isso e eventualmente escolher qual futuro queremos ter. E os jardins da era medieval mostravam à sociedade que quem morava ali naquela casa tinha prosperidade, tinha recursos sobrando para cuidar da grama, porque obviamente não haviam cortadores de grama, a grama, até a própria grama era muito difícil de ser cuidada, porque necessitava de cuidados constantes e tudo isso eram recursos que as pessoas na época não tinham. Então o jardim era o primeiro sinal de prosperidade, e todo mundo que havia prosperidade ostentava um lindo jardim, né, tipo do Palácio de Versalhes, e o oposto também é verdadeiro. Quando o jardim começava a se deteriorar, as pessoas sabiam, quem passava na frente ali sabia que o dono daquela casa estava com problemas financeiros ou de prosperidade. E hoje em dia, como o Arnaldo falou, ninguém sabe disso, mas todo mundo segue esse algoritmo, que é praticamente uma programação mental que foi passando de gerações
para gerações e a gente sabe que precisa ter um jardim, mas ninguém consegue explicar o porquê, a não ser que, como o Arnaldo falou, estude história. Esse exemplo que o Arnaldo deu dos jardins, que antigamente representava poder, porque a pessoa tinha poucos recursos, ela precisava usar o espaço que ela tinha para poder produzir e ter os alimentos, e se ela poderia manter um jardim, ela era tão abundante que ela poderia manter o jardim e aquilo não afetaria ela de forma alguma. Então isso mostra tantos comportamentos que nós exercemos hoje e que nós nem sabemos o porquê repetimos isso. Até o autor cita no livro que nós carregamos uma herança genética, isso que vem dos nossos antepassados, que a gente repete hoje e não faz muito sentido e a gente não sabe o porquê. Lendo o livro, a gente pode entender como foi no passado para poder moldar também o nosso comportamento nos dias de hoje. E um exemplo para isso os nossos antepassados, os nossos ancestrais, quando estavam em uma situação de perigo com um animal voraz, um animal grande, o que acontecia? O coração passa a bombear o sangue de uma forma mais rápida, os pelos do corpo todos se arrepiam e você passa a ter uma energia muito mais forte para você correr desse animal, ou então em uma situação de fome, de você atacar a sua presa. Hoje, o que acontece? A gente carrega essa herança genética, só que hoje não faz muito sentido isso. Por quê? Porque você consegue um alimento de uma forma muito mais fácil e você não tem um perigo de um animal grande te atacar. Só que devido a essa carga genética que a gente carrega, a gente usa essa força, essa explosão nas nossas relações sociais com as outras pessoas. E a gente acaba explodindo, acaba falando algo que não deveria falar, atacando uma outra pessoa e acaba expondo isso, acaba criando uma situação difícil que não faz sentido nenhum no momento. Então aí já entra a questão da inteligência emocional. Vamos lá, vocês estão falando aí, né, sobre os problemas que que o ser humano vem enfrentando e vem buscando ali arrumar soluções, como fome, peste, guerra, né? E o Harari, logo no começo do livro, deixa bem claro que, beleza, isso já está resolvido, né? Parcialmente resolvido, como o Gustavo falou ali no começo do episódio. Então, se já está resolvido, teremos próximas metas, né? Quais são essas próximas metas da humanidade? O que acontece é o seguinte, raramente a gente se satisfaz com aquilo que a gente já tem. Logo depois que a gente conquista alguma coisa importante, essa euforia passa rápido e a gente já quer logo mais. Nós somos sapiens, o sapiens é assim. Então, de acordo com o Harari, provavelmente serão 3 pontos vão fazer parte das próximas metas da humanidade. Ponto número 1, imortalidade. Ponto número 2, felicidade. E ponto número 3, divindade. Felicidade é um assunto bastante abordado ultimamente, tanto em livros como cursos, em palestras. Por outro lado, a imortalidade e divindade humanas são assuntos mais delicados de abordar em massa, então não é algo que a gente vai ver em todos os sites da internet, não vai ficar muito famoso isso. Vale ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, lá em 48 foi isso, declara que o direito à vida é o valor fundamental da humanidade. Direito à vida é o valor fundamental da humanidade. Então, nesse caso, eu concordo com o ponto de vista do Harari de que a morte é um crime contra a humanidade e que a gente, nossa missão, travar uma guerra total contra a morte. Isso contraria totalmente algumas doutrinas religiosas, como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, entre outras, que insistem ainda em dizer que o grande significado da nossa existência depende de algo que vai acontecer no pós-vida e assim consideram ainda a morte como parte vital de um plano superior. Deixa eu dar um exemplo interessante que eu achei no livro e ele fala sobre algoritmos. Algumas pessoas pensam que algoritmos eles estão relacionados à matemática e computadores, ao mundo digital, mas não é nada disso. Nós temos algoritmos dentro da gente. Algoritmo é uma receita, uma série de passos a ser seguidos para se executar algo. E o nosso corpo, o Yuval
Yuval, ele fala muito isso, ele opera através de algoritmos, ele se regula as nossas emoções, segundo ele, são o resultado de algoritmos ou passos que ocorrem dentro da gente e nos deixam sentindo daquela forma. O exemplo que ele dá no livro é de um babuíno na floresta, novamente traz esse exemplo, em uma árvore, e esse babuíno ele sabe que ele tem que comer para sobreviver, mas ele também tem que proteger a sua própria vida de predadores, então ele vê uma banana próxima ao solo e sente aquela fome, sente aquela vontade de correr em direção à banana e logo observa que dentre os arbustos existe um tigre pronto para devorá-lo, caso ele se aproxime da banana, mas o tigre não está muito próximo da banana, talvez tenha alguma chance de ele correr e pegar a banana, então ele vai tomar uma decisão. Nesse momento que ele for tomar uma decisão, ele processou um algoritmo, uma série de cálculos que ocorreram, e a grande calculadora não é o babuíno com um papel e uma caneta fazendo cálculos, é o corpo do babuíno, o que a gente chama de instinto, são as experiências passadas e toda uma série de conexões cerebrais que ocorrem em frações de segundo dentro do cérebro do babuíno, e ele vai julgar se aquele é o momento de correr para a banana ou aquele é o momento de se resguardar e não se expor ao risco de ser devorado. Então esse processo de tomada de decisão se reduz a um problema matemático, um cálculo de probabilidades. Os babuínos com genes mais valentes que se arriscam e não conseguem fazer esse cálculo de uma forma adequada, eles são devorados pelos predadores. Já os babuínos mais covardes, que se resguardam e não correm em direção ao alimento, eles morrem de fome. Então os animais que irão sobreviver e serão capazes de procriar, deixar a sua prole, são aqueles organismos que geneticamente conseguem equilibrar esse cálculo entre o mais e o menos, entre não ser suficientemente ousado e ao mesmo tempo também não ser exagerado. As máquinas também têm algoritmos, os programas de computadores são criados baseados em algoritmos, em lógicas, em sequências, em passos, só que os programas, as máquinas, elas funcionam com circuitos elétricos e engrenagens mecânicas, e os algoritmos que controlam os humanos funcionam com sensações, emoções e pensamentos. Até mesmo estados humanos como a felicidade, que resulta de diversas reações químicas no nosso corpo, segundo o autor, acontece devido ao resultado de uma sequência de passos. É o resultado da aplicação de um algoritmo. Hoje já temos diversas empresas aí que produzem, por exemplo, relógios inteligentes que monitoram os batimentos cardíacos e outros sinais vitais do nosso corpo, e dessa forma existe uma possibilidade, existe uma janela aí para que com a melhora das tecnologias possamos mensurar esses estados emocionais e através de um monitoramento constante, talvez no futuro, seja possível um processo de engenharia reversa para mapear o algoritmo que causou, por exemplo, a felicidade. Isso nós vamos falar no próximo episódio, já é um adiantamento do que está por vir, mas o conceito de algoritmo é essencial para você conseguir entender os debates que nós iremos ter aqui sobre as ideias aí, até algumas bem controversas e ousadas, que o Yuval coloca aqui então nessa obra dele, o Homo Deus. Eu penso que algoritmos, eu não sei se eu tô errado na minha observação, mas algoritmos para mim relacionam muito isso com hábitos, porque algoritmos são tomadas de decisões, é um processo, né, já está estabelecido, você só vai percorrer esse processo. Aí o Gustavo deu o exemplo do babuíno, por exemplo, digamos que você vai na padaria comprar o seu pãozinho da tarde, o seu pãozinho do seu café da manhã. Existe um algoritmo, o fato de você levantar
levantar de onde você está, você se encaminhar para a porta, abrir sua porta, ir para sua padaria, comprar X pães, voltar, estacionar o carro, fechar o portão, sentar na mesa, abrir o pão, passar manteiga, enfim, todos esses passos é o que constitui algoritmos. E como o algoritmo é uma coisa muitas vezes automática, eu relaciono isso com hábitos, né? 40% do que a gente faz, ou todos os seres humanos, 40% do que a gente faz todos os dias são hábitos. A gente não pensa para fazer isso. Então eu relaciono isso muito com hábitos. As burocracias também são algoritmos, né? As religiões no passado eram os algoritmos, eram as fórmulas com as quais as pessoas tomavam as decisões importantes das suas vidas. Com quem eu vou casar, qual a idade que eu vou casar, com quantos anos pode ter relações sexuais, o que pode se comer. Algumas religiões proíbem determinadas comidas. Então, o ser humano ele se acostumou a criar algoritmos internos e principalmente externos, e os algoritmos acabam dando até origem para as narrativas e macronarrativas da sociedade. Então é um reflexo do que há dentro do Sapiens. A nossa sociedade é um reflexo nosso interno, da forma como nós tomamos decisões e que nós externalizamos para construir um mundo onde as decisões também são tomadas, né? Principalmente aí, quem pode me dar um exemplo aí de burocracias, procedimentos, né? Por que hoje a gente precisa de um passaporte, por exemplo, para provar a sua identidade? Se for lá na raiz da questão, é a mesma explicação do jardim de Versalhes. Por que nós precisamos de jardins? Porque, uma forma digital de provar a sua identidade já existe há décadas, né? Mas todos os países ainda estão ali fixos nessa questão de não, tem que ter um passaporte, tem que ter uma carteira de identidade, tem que ter uma carteira de motorista, um CPF, e na realidade não tem que ter nada disso, é só um arquivo, teoricamente. A gente tem tecnologia para fazer isso. Com certeza, e acho que isso dá para fazer um link também com um livro que a gente já resumiu aqui, que é o Friction, né, do Roger Dooley, e alguns algoritmos que a gente está acostumado tem muita fricção. E eu fiquei pensando, Gustavo, Rafa e Alisson, no outro exemplo, assim, de algoritmo. Vamos imaginar aqui a gente está no meio, né, nesse momento, não sei quando você está escutando isso, mas espero que já tenha acabado, no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena. Mas antigamente, antes disso acontecer, e espero que em breve, as pessoas frequentavam bares e boates. E aí vamos pensar em algoritmos, né? Então, uma menina chega num bar, numa boate, e ela está buscando um par romântico naquela empreitada. O algoritmo dela vai pedir que ela busque referências que tenham a ver com deuses romanos, ou até algumas referências mais contemporâneas, como Marlon Brando, James Dean e outros atores que tornaram o padrão de beleza aquele padrão ocidental. Só que, beleza. Agora imagina se, como o Yuval fala aqui, em breve a gente começa a criar seres humanos imortais ou amortais. Lembrando que a diferença é que amortais ainda podem morrer se forem atingidos por um carro, e imortais não poderiam morrer em nenhuma hipótese. E aí, só que, por algum motivo científico louco, só consegue ser amortal seres humanos que são acima do peso. Será que isso mudaria o algoritmo daquela menina? Que ela vai começar a chegar num lugar e buscar homens acima do peso, porque agora só homens acima do peso que conseguem viver para sempre, então esse se torna um novo padrão? Gente, tudo isso para a gente entender como que tanto o seu conceito do que é belo, do que é feio, do que é bom, do que é ruim, tudo são narrativas, frutos de algoritmos que foram criados algum dia, seja por Hollywood, por contos gregos, ou na Revolução Cognitiva. E como, mais uma vez, o Yuval fala, eu vou aqui repetir mais uma vez, é importante a gente poder entender a história, para entender de onde vêm as narrativas e entender que cabe a cada um de nós ressignificar o que for necessário para que a gente possa viver de acordo com narrativas mais construtivas e abundantes. Complementando, Arnaldo, o que você me falou me fez lembrar de uma outra narrativa que também está começando a ser quebrada e alterada, que é no mundo do trabalho, né? Então, até décadas atrás, qual que era a narrativa, né? Qual que era o algoritmo da narrativa do mundo do trabalho? Você estuda, você entra numa boa empresa, seu objetivo é entrar numa boa empresa, e depois que você entra numa boa empresa, você agarra com unhas e dentes e faz uma carreira de
20, 30, 40 anos trabalhando nessa empresa até se aposentar. Hoje em dia, né, todo mundo, quem pesquisar alguma coisa, escutar o Resumo Cast, ler bons livros, vai entender que esse algoritmo hoje não é mais assim. O mundo que nós vivemos hoje não vai, o profissional não vai passar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa e provavelmente não vai estar no mesmo lugar, na mesma empresa, né? Então a gente fala muito sobre o lifelong learning, né? Da flexibilidade, são todas competências, as habilidades do futuro, né? Então existe uma quebra de paradigma, né? Ou quebra de algoritmo nisso. E isso eu acho que é um exemplo aí que vem para somar com o que você falou, Arnaldo. Os algoritmos se popularizaram com as redes sociais, que passaram a mapear o nosso comportamento para poder mostrar aquilo que mais gostamos de ver. E isso chama muito a atenção para a questão do livre-arbítrio. Será que temos o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa liberdade que temos de fazer as próprias escolhas pessoais. Só que, segundo o que o autor relata no livro, nós não temos livre-arbítrio. Nós temos algoritmos orgânicos que moldam o nosso comportamento. E é citado no livro também que pesquisas em neurociência e biologia revelaram que os humanos podem não possuir o livre-arbítrio. E muito pelo contrário, ele acrescenta que agora os algoritmos orgânicos controlam o nosso cérebro e o corpo das pessoas. Até de certa forma, assim, dizendo o que fazer, como se comportar, que decisões tomar. Então, assim, as pessoas pensam que elas estão fazendo escolhas, mas, segundo o Harari, ele garante que o nosso subconsciente controla cerca de 99% das nossas ações. Mesmo quando você decide algo com base em uma avaliação, mesmo que seja cuidadosa. No mundo consumista onde a gente vive, você está caminhando na rua e sente uma vontade de tomar uma Coca-Cola, porque está sentindo uma sensação de felicidade, talvez o fim de semana esteja chegando, ou acabou aquelas 8 horas de trabalho, ou qualquer outro motivo. Mas isso, questionavelmente, né, as pessoas têm que se questionar, vem do marketing da Coca-Cola. Eu tenho que ser sincero aqui. Coca-Cola conseguiu associar a sua marca à felicidade. Mas se a gente for na raiz da questão, o que uma água com gás e um xarope cheio de açúcar tem a ver com felicidade? A gente pode achar algumas conexões, obviamente o açúcar na corrente sanguínea aumenta alguns hormônios que ativam a felicidade, mas se a gente for lembrar, sempre aquelas propagandas, Coca-Cola, felicidade, pessoas felizes, sorrindo, pessoas bonitas, jogando jogos e brincando e felizes, aquele bombardeamento constante altera o nosso algoritmo e nos faz pensar que quando estamos felizes precisamos tomar uma Coca-Cola. Só um exemplo de um exemplo prático, real, que envolve marketing, envolve uma mega corporação mundial que fez isso durante anos e anos, mas se nós olharmos ao redor, a gente consegue enxergar vários outros exemplos de algoritmos e coisas e até hábitos, como o Rafa falou, que a gente pratica, mas na verdade esses hábitos foram sim influenciados por uma empresa, uma mega corporação, uma campanha de marketing para fazermos aquelas coisas que geralmente estão relacionadas com comprar algo, consumir algo, ser fiel a uma marca. Aí entra a discussão ética. Será que a gente vive num mundo onde seria necessário banir essa prática 100% ou em algum certo grau essa prática até ajuda a humanidade? Existem algoritmos que nos transformam em pessoas melhores, inclusive algoritmos de empresas, né, de campanhas de marketing. Então a gente vai entrar mais adiante em uma discussão ética disso, né? Até que ponto isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim para os sapiens? Tem dois exemplos, Gustavo, que não tem como não usar diante do seu, que é a cerveja e o cigarro, né? Se você pegar, você que está escutando aqui, seja no ano que você tiver, espero que você tenha fotos da sua família nos anos 70, 80.
Pega a foto da sua família nos anos 70, 80. Vai estar todo mundo fumando, provavelmente. Naquela época, o cigarro era muito visto como status pro homem, masculinidade, pra mulher, pertencimento, entre outra coisa. E aí, isso, claro, assim como a Coca-Cola, foi feito pelas campanhas de cigarro, que hoje em dia já não são mais, né, permitidas, e tinha ali aquele cara dirigindo um carro, aquele cowboy super másculo, ou aquela menina super descolada. Esse é um caso. Outro caso é a cerveja. Eu não sei vocês, o primeiro gole que eu dei em cerveja na minha vida, eu cuspi, achei amargo, não entendi nada aquele gosto na minha boca. Só que você começa a ver aquele comercial da cerveja com os amigos na praia, você vê que seus amigos fazem isso também, e você começa a associar aquele gosto amargo a coisas, né, positivas, felicidade, diversão. E aí, assim como a Coca-Cola é lembrada quando você está chegando perto do fim de semana, já em algum momento nos anos 70 o cigarro era lembrado como um símbolo de masculinidade ou de ser descolado, e hoje a cerveja é lembrada como um símbolo de festa, diversão e amigos. Esse exemplo que o Gustavo e o Arnaldo apresentou agora, ele é muito real, onde grandes corporações criam campanhas de marketing com o objetivo de influenciar as nossas ações. E a gente precisa também ter uma consciência que a influência que a gente recebe não é somente de grandes corporações. A gente pode verificar isso de uma forma mais micro no nosso dia a dia, como por exemplo, pessoas com alto grau de persuasão, elas entendem, mesmo que de forma intuitiva, o que elas precisam falar para conseguir te influenciar. Resumo Cast, livros para empreendedores. Agora você que é empreendedor e nos acompanha e está enfrentando aquela dificuldade em transitar do seu escritório físico para um ambiente de trabalho home office online. Como fazer a gestão de uma organização, um grupo de pessoas que trabalham online no que diz respeito a metas, objetivos e resultados? Aqui no Resumo Cast nós utilizamos o conceito de OKRs, que não deixa de ser um algoritmo que facilita a gestão de seres humanos, sapiens, que querem colaborar de forma flexível e muito eficaz no formato, por exemplo, de uma empresa, de uma organização, de uma companhia, de um projeto, de um podcast. E o que quer dizer OKR? Sigla em inglês significa Objectives and Key Results. Nós fizemos um episódio sobre esse assunto, que foi o 84 da segunda temporada, sobre o livro do John Doerr, Avalie o que importa. Eu te convido para escutá-lo, e se você quiser saber mais sobre essa metodologia de gestão, que envolve conceitos, rituais, ferramentas e uma série de algoritmos que acabam modificando a cultura de grupos de sapiens que colaboram juntos em torno de uma mesma narrativa. Eu recomendo também a nossa empresa parceira, que é referência em OKRs no Brasil, que chama-se CoBlue. Eles têm diversas ferramentas sobre OKRs e outros materiais educacionais que você pode conhecer em coblue.com.br. O link está aqui na descrição desse episódio. Agora, falando um pouco sobre a revolução humanista, esse passo que o Homo sapiens, que está se transformando em Homo Deus, deu para buscar o conhecimento dentro de si e através de observações empíricas, através da ciência, que a gente conversou bastante lá no último episódio do Sapiens, ele fez com que nós olhássemos mais para dentro de nós mesmos, nós buscássemos um conhecimento em uma fonte diferente. Antes, no passado, as fontes mais comuns eram as religiões, que surgiram porque havia um grande vácuo do Homo sapiens em buscar o conhecimento em alguma fonte. Então a religião surgiu, as religiões realmente surgiram como uma forma de suprir, de encher esse vácuo, mas as religiões não entregavam todas as respostas, e depois de alguns séculos ou alguns anos, elas acabavam sendo questionadas por outros seres humanos que buscavam conhecimentos em outras fontes e acabavam contestando os conhecimentos, principalmente religiosos, e também os conhecimentos das culturas, os conhecimentos locais do ser humano comum, sempre
ano após ano, iam caindo através de melhorias das tecnologias e ferramentas, né, que eram inventadas para se observar melhor o mundo ao seu redor e aprimorar os conceitos. E isso foi acontecendo num ritmo tal que hoje nós estamos em um momento histórico onde o Homo sapiens, o que está prestes a se transformar em Homo Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso também, se depara em uma situação onde ele tem que observar muito o seu próprio corpo para entender quais são as reações químicas que acontecem dentro do corpo, do seu próprio corpo, e descreve as sensações, até as emoções, né, ao ponto de a gente conseguir hoje entender o que o Alisson falou, que ameaças, perigos externos e medos são sensações provocadas dentro do ser humano, né, e não fora. A questão do conhecimento, né, e a busca pelo conhecimento que nos dias de hoje está tão disponível na internet, muitas até de forma gratuita, como é o caso desse podcast. A pessoa pode acessar de uma forma gratuita e ter um conhecimento de qualidade. E isso é um questionamento que eu tive, que o livro me ajudou a entender melhor. Muitas vezes eu me peguei questionando por que a raça humana, por que o Homo sapiens ele exerce a soberania sobre o planeta Terra e até, de certa forma, interferindo de forma significativa em outras espécies. E o autor, ele fala que o ser humano, eles governam o mundo por conta da habilidade de se organizar e pela habilidade de contar histórias. Então, ou seja, desde o princípio existia um conhecimento. E como foi muito bem abordado por vocês, no início não existia tecnologia, então o conhecimento ele era passado de histórias, ou seja, o pai conta para o filho e o filho vai passando para o seu filho e assim sucessivamente. E a religião, como antigamente não existia fontes de conhecimento, a religião entrou para resolver essa questão, justificando para as pessoas muitas coisas que até então não era claro para as pessoas entenderem. Com o passar do tempo, foi acontecendo através da experimentação, através da prática, foi vendo que muitas coisas não dependiam de Deus. Muitas coisas dependem da ação humana. E com isso nós vemos hoje, por exemplo, hoje nós temos a tecnologia da irrigação, que tanto melhorou a nossa agricultura e a nossa produção de alimentos. Coisa que no passado era confiado à bondade de Deus, onde foi feito muitos até sacrifícios, ou seja, muitas pessoas e muitos animais foram sacrificados com o objetivo de Deus abençoar a colheita e para ter melhores resultados. Hoje, com o domínio da tecnologia, o homem consegue fazer isso sem essa necessidade de recorrer a Deus e fazer sacrifícios. O que é essa revolução humanista? É justamente tirar o poder de certos grupos, né? Por exemplo, a gente pode falar no passado de grupos religiosos, de grupos imperialistas, seja lá o que for. Mas a revolução humanista é isso, é tirar o poder de uma certa cúpula inatingível e empoderar o indivíduo, né? Todos os indivíduos. Cada indivíduo com o seu propósito, com o seu modo de lidar com a vida. Claro que existe aí um limiar, né? Uma balança ética, que também é política, mas não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas uma coisa que fica marcante, que o Harari nessa primeira e na segunda parte, ele vai explicar muita coisa do que veio dos Sapiens, vai explicar qual é o cenário agora, o que nós estamos, qual é o que a gente está fazendo agora como raça humana, né? Então a gente vai querer vencer a morte. Vencemos guerra, vencemos fome, vencemos peste, alguns concordam, outros não, né? Na minha opinião, eu ainda acho que não vencemos a peste. Você que está escutando no futuro, saiba que em 2020 nós passamos por uma pandemia e isso chacoalhou os 4 cantos do globo. E não era previsto, e né, ninguém estava prevendo que isso iria acontecer. Então, eu nesse ponto de vista, eu entendo que ainda faltam algumas falhas para corrigirmos peste, tá? É muito fácil a pessoa que tem muito dinheiro, ela mora num super lugar, ela tem acesso aos melhores médicos, ela falar
que a peste está erradicada. Isso é mais fácil para essa pessoa falar do que para alguém que hoje perdeu sua família, que hoje está arrebentada e não quer mais levantar da cama porque uma família foi destroçada. Então as narrativas são diferentes, depende do propósito, da experiência de cada um. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, o ouvinte, você que está escutando a gente, entender que o Sapiens, ele tá se direcionando para se tornar um ser, né, uma raça que não morre, uma espécie que não morre, tá? Então, ou seja, a elevação dos Sapiens a um nível superior, como Harari fala, não vai ser da noite pro dia, será um processo gradual, vai ser passo a passo, mas detalhe, já está acontecendo. Não é uma coisa, não imagine que é um desenho dos Jetsons ou algum filme futurista hollywoodiano, não. As coisas já estão acontecendo. Vai chegar um momento em que esse processo, essa mudança gradual, passo a passo, vai se fundir, o humano ele vai se infundir com robôs, com computadores e tudo aquilo mais que a tecnologia ainda vai trazer pra gente, até que os nossos descendentes olhem pra trás e vão se dar conta de que não somos mais o mesmo tipo de ser que éramos como os nossos antepassados. Como hoje a gente fala dos nossos antepassados de milhares, centenas de anos atrás, com todos esses algoritmos que a gente conversou aqui. Todo dia, milhões de pessoas estão em busca de um tratamento com remédios de antidepressivo, seja um remédio novo, um remédio que é mais eficaz. Todo dia, milhares de pessoas dão aos seus smartphones um pouco mais de controle sobre as suas vidas, para te avisar, para coordenar a tua agenda, para quem tem acesso a você, quem não tem, e mais um monte de coisa. Então, o que está acontecendo? Nesse mundo pós-atualização, termo que o Harari usa no livro, a gente se sentiria como um caçador neandertal em um Wall Street. Eu, Gustavo, Arnaldo, Alisson e você que está escutando a gente. Imagina a gente daqui 100 anos, a gente não sabe como é que vai ser. Provavelmente as narrativas serão todas alteradas se realmente acontecer esse pulo do gato, da mortalidade para a amortalidade e não imortalidade, como já falamos no Sapiens e o Arnaldo também explicou aqui nesse episódio. Traduzindo, a gente não vai ter sensação de pertencimento. Só que isso não pode ficar no vácuo, como o Arnaldo falou, a história não tolera o vazio. E se não tivermos essa sensação de pertencimento, o que estará no lugar disso? E essa é a minha dúvida que eu tenho, né? Então, ou seja, a tentativa de elevar o Homo sapiens provavelmente vai tornar o mundo que a gente conhece hoje irreconhecível ainda nesse século. De acordo com alguns dados que os cientistas colocam ali no livro, e o Harari compilou isso muito bem, a expectativa é já existir seres humanos amortais a partir de 2050, mas principalmente depois do ano 2100. Ou seja, falta muito pouco para isso acontecer e que a gente tem que se preparar pelo que vem aí. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Quero agora fazer um suspense aí para o que vai vir no próximo episódio, quando falarmos sobre o descontrole da humanidade. Falamos algumas coisas agora, mas eu quero associar a um empreendedor que está nos escutando e eu quero associar a metas, o que a gente já falou até agora. E calma, o que eu quero dizer com isso? Pense em alguma meta que você já traçou no passado ou alguém que tenha tido alguma meta e você ficou sabendo, e se fosse uma meta extremamente ambiciosa, passar em um concurso, se graduar na faculdade, conquistar uma medalha, aquele sentimento de querer conquistar a meta, depois a meta foi conquistada e depois surge um outro sentimento, que é o sentimento, tá, e daí? Agora, o que eu faço com a minha vida? O que eu faço com a minha existência? O que eu faço com a minha próxima meta? Pode chamar meta também de propósito ou missão, as palavras não importam aqui, mas o que eu quero descrever é o sentimento. E eu acho que nesse primeiro e segundo capítulo, nessa primeira e segunda parte do livro, o sentimento é mais ou menos esse. A gente explicou tudo o que aconteceu com a humanidade, que veio lá do outro livro do Yuval, que é o Sapiens, como a humanidade, através de milhares e milhares de anos, conseguiu vencer guerra, praga, pestes e fome. E hoje a gente, de uma forma intuitiva e sem querer, venceu essa meta, que era a meta da sobrevivência, e
conquistamos a habilidade de criar tecnologias que podem expandir exponencialmente até mesmo a nossa própria vida. E agora, o que a gente faz? Onde a gente foca? Se os algoritmos que vinham funcionando até aqui forem modificados e de uma forma sem precedentes na história, hoje, no presente em que vivemos, nós temos a possibilidade de modificar não só os nossos próprios algoritmos, mas também modificar o próprio chassi dos Sapiens, como falamos lá nos outros episódios. Então eu queria só resumir mais ou menos o que a gente falou até aqui e criar esse suspense para a última parte do livro, Homo Deus, que é, sem dúvida, a parte mais intrigante e uma das principais até motivos de críticas aí do próprio Harari, e esse é o episódio que a gente vai falar na semana que vem. É isso, e tem uma frase que ele fala no livro que me marcou muito, foi um desafio para mim escolher frase para o outdoor hoje, que em breve eu revelo, porque tem muitas frases contundentes, mas ele fala uma que é o seguinte: a história não tolera o vazio. É o que você falou, Gustavo. Resolvemos fome, peste, entre outras coisas, e agora? Vamos resolver o quê? Ponto de vista interessante que ele coloca no livro é que a vida, a existência humana, ela possivelmente possa não ter um propósito. Não estou falando de propósitos individuais de pessoas e de indivíduos, mas o motivo pelo qual os seres humanos, né, conquistaram, dominaram o mundo, unificaram o mundo, essas coisas podem ter uma explicação científica, e muito interessante ele coloca que se o ser humano parar de existir amanhã, isso não vai afetar praticamente em nada no universo. E ele fala que não somos atores em qualquer drama maior do que a vida. A vida não tem um roteiro, nem dramaturgo, nem diretor e nem produtor. Ele coloca tão pouco significado. Eu concordo. Inclusive, eu queria citar o Viktor Frankl. A gente sempre cita aqui o Em Busca de Sentido, um livro top 3 da minha vida, com certeza, já resumido pela gente, indico a todos. O Viktor Frankl fala que a vida não tem propósito. Existe um propósito individual para cada existência. E aí, claro, o propósito individual é uma narrativa. Para mim, a narrativa mais importante de todas. A narrativa que te traz significado. Então, usando a sua metáfora, Gustavo, eu acho que a gente não é um ator dentro, ou um dramaturgo dentro do filme da vida. Eu acho que nós somos os diretores do nosso filme individual. E aí pode fazer parte de uma grande locadora se você pegar o mundo todo, mas cada pessoa é o diretor do próprio filme individual da própria vida. E sim, o propósito é uma narrativa, mas para mim a narrativa mais importante de todas, que vai te dar transcendência, vai te dar significado e vai te fazer, como o Viktor Frankl fala muito bem, citando Nietzsche, suportar qualquer circunstância. No passado, a narrativa do propósito fez com que os seres humanos até se acostumassem com a ideia dos desastres inevitáveis que a gente falou aqui no começo desse episódio. Praga, guerra, fome. Então, no passado, era uma narrativa de se aceitar essas coisas todas. Então, se existe fome, as pessoas falavam: todo mundo vai morrer, tem um motivo pelo qual eu estou morrendo, vou me sacrificar porque a guerra, tenho que ir pra guerra porque se eu morrer realmente, lá do outro lado eu serei recompensado com um passe para o paraíso. E aí muito interessante que um cristão na época das cruzadas, ordenado pelo Papa a ir combater os muçulmanos, e sabendo que ele poderia morrer, muito provavelmente iria morrer, mas que essa morte era inevitável, fazia parte do propósito dele de vida, e depois da morte, olha a manipulação dos algoritmos e da forma como o ser humano tomava as decisões. Depois da morte você vai ser recompensado por uma coisa muito maior do que a morte, que obviamente ninguém até hoje conseguiu dizer se essa recompensa existe ou não. Mas durante a guerra ele se depara lutando contra um muçulmano que tinha exatamente a mesma narrativa que ele tinha, mas do outro lado, no lado inimigo.
O muçulmano, ele tinha o líder religioso dele, o sheik, lá do outro lado, comandando como general, dizendo que teria que combater o cristão, porque depois da morte teria a grande recompensa, que seria a vida eterna e boa lá no paraíso. Então, nesses contextos, haviam propósitos dos dois lados, mas o propósito, claramente, hoje a gente consegue enxergar, foi manipulado naquela época, né? Em prol de a conquista do poder por parte de chefes de estados, por parte, né, de líderes religiosos, generais. Então, utilizaram-se a manipulação de algoritmos através até da criação de propósitos e narrativas que hoje, olhando-se à distância, a gente consegue dizer que beiram o absurdo para conquistar-se o poder. Então, o ser humano troca propósito por poder. A minha pergunta é, será que hoje esse tipo de manipulação algorítmica de propósitos para se conquistar o poder ainda existe? Será que o próprio algoritmo histórico do ser humano de fazer isso ainda está acontecendo, mas em um cenário, em uma narrativa diferente? Eu acho que ainda existem vestígios disso, Gustavo, mas como você falou muito bem no nosso último episódio, terceira parte do Sapiens, o que é preciso hoje para uma pessoa montar um empreendimento, né? Às vezes um Instagram, um site ou até um TikTok, uma rede social que está bombando agora. Então, cada vez mais esse poder está sendo diluído para a mão de cada pessoa. Então, caramba, olha, eu diagnostiquei que existe um problema que eu entendo muito bem que eu posso resolver. Tá bom, eu vou criar um Instagram aqui e vou começar a oferecer isso para as pessoas de maneira gratuita, fazer um protótipo, um MVP, né, um produto mínimo viável para poder testar a aderência do meu produto. Então, acho que cada vez mais esse poder, embora sim ainda exista manipulação, se a gente quiser cavar aqui, vão ter vários exemplos, esse poder está cada vez mais diluído e a minha percepção positiva e otimista para o futuro tem a ver exatamente com isso. Eu acho que no futuro, cada vez mais as pessoas vão estar com poder na mão através de tecnologias, através da ciência, através de inovações, para elas poderem jogarem o próprio propósito para o mundo. Que hoje em dia a gente faz isso com landing page no site, com Instagram, com TikTok, com WhatsApp. Imagina no futuro o quanto que essas pessoas não vão ter acesso a esse tipo de plataforma para poder colocar esses propósitos, essas maneiras de resolver problemas para o mundo. Então acho que para o empreendedor que estava aqui escutando, talvez não tivesse tão claro para ele ainda o link do Homo Deus com o empreendedorismo, está aí muito claro. Cada vez mais teremos plataformas para poder diluir esse poder, permitir que cada um de vocês tenha o próprio propósito. Para quem é esse livro? Esse livro é para qualquer pessoa que já entende de onde viemos e agora não só quer entender para onde vamos, mas também quer poder mudar para onde vamos. Para quem é esse livro? Na minha opinião, Rafael Pires, as partes 1 e 2 desse livro são leituras essenciais para quem quer ir em busca de informações sérias em relação ao futuro, não sob o olhar de um profeta religioso, mas sim como um cientista / historiador com argumentos baseados em um vasto acervo de pesquisas científicas. A leitura desse livro é para quem quer sair do piloto automático e exercer a responsabilidade sobre o que acontece na vida, e para quem ainda não descobriu o seu propósito, com os conceitos desse livro vai ajudar muito. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Esse livro mudou a minha vida a me permitir ter uma visão mais otimista do futuro. Sim, eu sei que o Yuval acredita ser perigoso o homem que pode ser Deus se esse Deus não tiver um propósito. Mas eu acredito e dedico toda a minha vida a tornar o mundo um lugar com mais propósito. E não estou sozinho. Então tenho sim uma visão positiva do futuro, com tamanha inovação que nos estará disponível, aliada a muito investimento em autoconhecimento, como já vemos nos dias de hoje. Resumindo, eu acredito sim que o Homo Deus será uma espécie com, além de muita tecnologia e poderes, muito propósito também. E mal posso esperar para ver o resultado disso. Vamos lá, na minha opinião, o que me marcou
é que todas as narrativas que nós conhecemos hoje provavelmente vão sofrer uma mudança drástica nos próximos 100 anos. O Homo Deus provavelmente será o extraterrestre de amanhã em algum lugar distante da galáxia. Se esse encontro será bom ou não, aí eu já não sei. O que mais me marcou nesse livro, que me trouxe muita clareza, é que eu tenho totais condições de realizar os meus objetivos e sonhos. Só que isso acontece ao longo do tempo, como a nossa evolução. Ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela aconteceu ao longo do tempo. Porém, a gente quer tudo de uma forma imediata. A gente quer que as coisas acontecem na hora. Só que não é assim que as coisas funcionam. E por não haver esse imediatismo, muitas pessoas desistem dos seus sonhos e metas. Eu teve várias situações que eu acabei desistindo por querer um resultado imediato. E esse livro mostrou para mim que as mudanças, elas ocorrem ao longo do tempo. Algumas mudanças acontecem muito rápido e outras mudanças acontecem de uma forma mais demorada. Ou seja, tudo tem a sua hora de acontecer. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente não desiste, porque a gente sabe que uma hora vai dar certo. O que me marcou foi que durante milhares de anos, sacerdotes, sheiks, chefes de estado, presidentes, ditadores, gurus explicaram para os seres humanos que ninguém jamais poderia vencer a fome, a peste e a guerra. E então vêm os banqueiros, os investidores e os industriais e em 200 anos conseguem fazer exatamente isso. Essa análise é fácil olhando-se para o passado, mas hoje, em 2020, no momento presente em que vivemos, isso continua acontecendo porque várias pessoas, vários gurus, vários líderes dizem que as coisas não podem ser feitas de determinadas maneiras, só porque eles não enxergam uma solução que muitas vezes passa por tecnologia. O fato é que todos nós somos livres para interagir, para questionar, mexer, mudar o mundo e criar as suas próprias soluções para seja lá qual for o problema. Frase de outdoor. Podemos dizer que a nova agenda humana, na realidade, consiste em um só projeto: alcançar a divindade. Eu colocaria essa frase no outdoor, bem no meio de uma grande estrada, para mudar o mindset das pessoas. A frase é a seguinte: a morte é um problema técnico que pode e deve ser resolvido. Essa frase eu colocaria num outdoor, em uma grande avenida super movimentada, para chamar a atenção das pessoas, que é: se pessoas passam fome e não é por falta de alimentos, é porque políticos querem, o que podemos fazer para mudar isso? Desafio para o ouvinte. Ouvinte, chegou a sua vez de entrar de cabeça no nosso episódio. O autor, Yuval Noah Harari, crava nas páginas desse livraço Homo Deus que em breve a ciência pode encontrar maneiras artificiais de manter a felicidade constante. Olha, se isso pudesse acontecer e você pudesse colocar um dia perfeito para se repetir para sempre, como é que seria esse seu dia? Como é que começaria o seu dia? Com quem você estaria? Aonde? Fazendo o quê? Pensa aí, conta pra gente. Quem sabe em breve você não consegue ter um dia de fato como esse. Então, pensa direitinho e conta pra gente aí nas redes sociais, que a gente vai adorar saber. Vai chegando ao final mais esse episódio do Resumo Cast. Esse episódio, lembrando, é da série Sapiens e é o segundo livro da obra de Yuval Noah Harari, Homo Deus. Esse livro nós estamos fazendo em 2 capítulos. Esse é o capítulo 1. Nós cobrimos nesse capítulo 2 partes importantíssimas que nos explicou como o Sapiens chegou até aqui e está nesse impasse de decidir o que irá fazer da sua vida. Na semana que vem, vamos debater a última e mais intrigante parte do Homo Deus, que é quando o Homo Sapiens perde o controle. Podem os humanos continuar a conduzir o mundo e a lhe dar significado? Como a biotecnologia e a inteligência artificial ameaçam o humanismo? Quem poderá ser o herdeiro do gênero humano e que nova religião poderá surgir para substituir o
humanismo. Isso tudo e muito mais no próximo episódio do Resumo Cast. E um grande abraço a você que está nos acompanhando e um grande abraço aos nossos Tribers conselheiros que possibilitam o nosso trabalho e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Eu estou falando de Jorge Pretel, Douglas Milan, Luiz Alberjante, Jaqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Anderson Augusto Ferreira, Gustavo José de Luna Campos e Márcio Gomes Santana. Se você quer saber como faz para tornar-se um Triber apoiador do Resumo Cast, visite resumocast.com.br/apoia-se. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.